Você, basicamente, vai criar uma automação que vai importar o XML, vai importar os produtos, fazer um loop nos produtos e identificar se o NCM do produto é o NCM que você espera. Uhum. Caso essa condição seja atendida, aí você exporta essa informação. Caso não, Uhum. você ignora. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma mentoria DNI, um programa onde eu ajudo pessoas a transformarem os problemas da área fiscal e tributária em soluções automatizadas. Sou o professor Marcos Amorim, especialista em automação fiscal, e na mentoria de hoje vamos ajudar o meu aluno Felipe Andrade a criar uma automação capaz de calcular a antecipação de alguns itens muito específicos lá do estado dele. Então eu vou deixar você agora com a gravação dessa mentoria. Aproveita aí. Boa noite, Felipe. Tudo bom, irmão? Como é que tá você? Fala, Marcos. Boa noite, tudo certo você? Show, tudo beleza. Vamos nós, né? O que é que a gente vai automatizar hoje, hein? Então, na verdade, estou com dois probleminhas aqui. Fazendo uma planilha para os cálculos das antecipações aqui de Minas. A gente tem uma condição aqui na antecipação da aquisição no arroz. Só que eu travei num detalhezinho no final do cálculo, no final do relatório, que eu não estou conseguindo resolver, não. 99%, né? Exatamente. Faltou aquele 1%. Na hora de começar a rodar, eu não tô conseguindo. Tranquilo, então vamos lá, vamos resolver esse negócio. Você quer que eu compartilhe aqui? Compartilhar a tela? Sim, por favor. Tá dando para pegar aí? Ainda não. Tá vindo. Vem. Então, o que acontece, Marcos? Esse aqui é um relatório básico que eu segui vendo o método MTE, Certo. porém eu precisava de uma condição especial aqui que eu não consegui adequar à minha realidade, não. Tem a gente que tem uma condição que é a aquisição do arroz em determinados NCMs, ele é sujeito à antecipação. Sim. E eu precisava de detectar somente ele, sabe? Isso deu para entender muito bem, mas eu queria importar um XML e que ele me apresentasse só o que for arroz, no NCM tal. Entendi, perfeito. Legal, entendi. É possível? Eu não sei por onde começar. Com certeza é possível. Então tá, você basicamente vai criar uma automação que vai importar o XML, vai importar os produtos, fazer um loop nos produtos e identificar se o NCM do produto é o NCM que você espera. Uhum. Caso essa condição seja atendida, aí você exporta essa informação. Caso não, você ignora. Mostra para mim onde é que você está fazendo essa parte dos produtos aí. Eu dei uma ajeitadinha na tela aqui de novo. Se ficar ruim, você me fala. Tranquilo. A parte dos produtos é essa daqui, ó, basicamente essa daqui. Eu me arrisco a dizer que a gente usaria a Select Case, né? Pode ser um Select Case. Pode ser, tipo, você tiver vários NCMs, é mais aconselhável usar um Select Case. Se for, você pode usar, por exemplo, uma instrução if, né? Mas executa o código e mostra para mim qual é o problema que está acontecendo. Não, na verdade não é nenhum problema, não. Ele ele tá aqui, ó. Essas informações que eu preciso, basicamente. Ó, tá bem compactado aqui, não tem muita informação, mas é o que eu preciso. E, assim, eu precisava que ele trouxesse, quando eu importasse, só arroz, basicamente isso. Sim. Executa pra gente ver como é que tá. Ah, tá, vamos lá. Eu vou importar uma de exemplo aqui. Certo. Uma nota só. Tem outro detalhe, mas vamos por partes. Aí eu vou te mostrar. Aqui, ó, esse aqui é um dos exemplos que eu gostaria que não trouxesse todos esses itens, tá vendo? Eu gostaria que ele me trouxesse somente o que for arroz aqui. Perfeito. Então, pronto, vamos resolver esse problema, certo? Depois que resolver isso, a gente vai pro próximo. Tá. Tem algumas melhorias que dá pra gente fazer aí, mas daqui a pouco eu vou te mostrar como. Tá. Então, vamos lá. Vai lá no seu código, na sua automação. Pronto. O que é que você vai fazer aí? Você está vendo ali que você tem o for each produto em produtos, tá? Então, vai passando em vários produtos. Só que você só vai acionar essa parte do código onde você exporta para o Excel se ele atender uma determinada condição. E que condição é essa? Se o NCM do produto for o NCM que você espera. Tá? Então, o que eu faria? Eu criaria primeiro uma variável chamada NCM. Então, faça isso aí pra gente.
Um string mesmo. Perfeito. Uhum. Legal. Agora, eu vou pegar essa informação do XML e trazer para a variável NCM. Então, desça, lá para 7 produtos. Aqui. Dentro do loop, isso. Logo depois que você começa o loop aí, ó. Isso, dá um tabzinho aí que a gente vai organizar. Ó, tudo que tiver dentro do loop, você vai dar uma recuada, tá? Ah, tá. O seu it, ele tá para dentro. Então, você tem que trazer ele mais para dentro, mais para fora. Na verdade, para fora, tem que trazer ele para dentro do loop. Você fala dessa forma? Não, é isso só que do que está dentro do loop. Ah, tá. Então, da partir do que eu for criar agora, né? Isso, daí. Ah, E o tá. que está embaixo também, você vai deixar tudo alinhado com esse que você vai criar agora, tá? Perfeito. Uhum. Vamos lá. Então, eu coloquei NCM igual produto ponto. Ó, você já tem isso pronto, né? Desça lá embaixo, pega a tag do NC. Você fala a Dani, essa aqui. Isso aí, copia isso aí tudo, do igual para cá. Isso, cola aí. Uhum. Ó, o que é que você acabou de fazer? Você vai pegar o NCM do produto e trouxe para a variável NCM. Acabou. Uhum. Uhum. Agora, dá aquela organizada que eu te falei para ficar bonitinho dentro do loop. Pega assim, vou estar o it até end it, seleciona isso aí tudo. E which até into which. E isso até aí. Dá um tab, outro Uhum. tab. Isso, é isso aí. Ah, perfeito. Porque aí o que é que acontece? Cara, o que é que está acontecendo dentro do meu loop? Tudo que tiver recuado dentro do loop está ali dentro. Ah, sim. Você fala que o que tiver daqui até aqui, basicamente é a mesma. Está dentro do seu loop. Inclusive, o Mesma seu regra. loop aí, a parte de baixo está recuada também. Então, dá mais um tab para ele. Next produto. Essa aqui. Isso aí. Pronto. Agora tem um detalhe. Você avançou demais, né? Então, vamos Uhum. organizar. Então, você vai fazer, você vai pegar ali dos 7 produtos até o next produto, seleciona tudo. Até o next, né? Uhum. Isso. E você vai dar agora um Shift Tab. Isso. Perfeito. Fala, peraí. Suba aí. Subir? Suba o seu código. Pronto. Tem um outro loop aí, tá vendo? Pronto, olha lá. Esse loop do arquivo, observe que está na mesma linha. Então, fica de... Porque parece que é uma bobagem, negócio para ficar organizadinho e tal. Mas isso vai ajudar você, inclusive, quando você começar a ter problema, começar a tiver erro no seu código, se isso vai facilitar para você identificar onde está o problema. Tem razão. Uhum. Entendeu? Então, faz assim, ó. Tudo que está aí dentro desse do for each arc em arcs, tá vendo? Do i igual a i para baixo. Não, aí não. O que está Ah, dentro do loop. O for não conta. ah, tá. Uhum. Isso. Daí para baixo. Lá embaixo, até antes do next arc. Ah, tá. Pode ser. O next produto entra também. Você pode segurar o shift e marcar. Shift, marcar? Sim. Ah, tá. E pronto. Aí você vai dar um tab. Pronto. Então, o que que acontece? Quando você for tiver analisando o seu código, cara, eu quero ir para a parte do código depois que ele terminou de fazer todo o processamento. Eu sei que é depois do loop dos arquivos. Uhum. Então, por esse recurso, eu já consigo enxergar para onde que eu tenho que ir. Fica mais fácil de eu navegar no meu código. Uhum. Uhum. Tá? Então, beleza. Volte aí, ali na parte do NCM. Agora a gente vai criar uma estrutura para verificar se o NCM é aquilo que você quer. Uhum. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar um if. Então, basicamente diga para mim qual é o problema aí. Como é que você gostaria que ele se comportasse? Eu gostaria que ele trouxesse da esquerda para a direita os 6 primeiros números. Então, são 3 variações só. Então você quer, na verdade, um pedaço do NCM, não um NCM completo. Isso. Uhum. Quantos disso você quer? 6? Isso, 6. 6 primeiros. Uhum. Pronto. Então, já vamos fazer mais um ajuste aí. Então, você não quer o NCM completo, as 8 posições. Você quer os 6 primeiros. Para isso, você vai usar uma função para a gente cortar um pedaço desse NCM. Uhum. Left, que é a função esquerda. Ele começa a contar da esquerda para a direita a quantidade de caracteres que você definir. Então, depois do igual aí no seu NCM, você vai colocar left, parêntese, show. Lá embaixo, depois do ponto, ponto text, você vai colocar uma vírgula. Quantos caracteres você quer? Seria 6. Joga aí.
fecha parênteses. Pronto. Aí ele vai trazer só os 6 primeiros caracteres. Aí embaixo disso, dá um Enter. Digita Stop. Agora dá um F5. Vamos testar esse código. Você quer apagar essas informações que traz, né? Não, pode deixar assim. A gente vai fazer um teste com o código mesmo. Ah, tá. Deixa eu voltar no arquivo. Pronto. Agora eu quero que você analise aí a variável NCM e veja o que é que veio. Realmente veio os 6, né? 6. Show de bola. Isso que você precisa. Agora, qual é o próximo passo aí? Me fala aí. O próximo passo agora, primeiro identificar os 6 primeiros e depois quais seriam esses 6 primeiros, né? Que seria o 10, 0, 6, 20, 30 e 40. Ah, 1006 e 20. Ah, você quer, então, identificar os 3 NCMs, é isso? Isso. Eu quero que ele traga só esses 3. Então, você pode usar o NCM completo, não pode? É porque depois os 2 últimos têm outras variações, né? Isso que eu me prendi um pouco foi nessa questão. Então, vamos lá. Então, vamos aprofundar nisso aí, que eu também não entendi, não. Não, é porque, na verdade, a nossa legislação determina que esses NCMs, o 100620, o 100630 e o 100640, eles são sujeitos a esse imposto. Então, na minha cabeça, pegando da esquerda para a direita só esses 6 primeiros, os outros 2 últimos não faria diferença para mim, entendeu? Ah, entendi o que você falou. Entendi. Saquei. Então, pronto, vamos lá. Nesse caso, o que é que você tem? Você tem um pedaço de NCM e ele tem 3 situações possíveis. É isso? Entendi correto? Isso. Não, na verdade, os 3 estão enquadrados no mesmo cálculo. Os 3 são iguais para. Mas assim, a quantidade de dígitos são 6. Então, como é que você falou? 12. É o 100620, o 30 e o 40. 100620, 100630, 100640. Isso. Então, são diferentes, certo? É diferente. Essas 3 posições. Beleza. Então, assim, eu tenho 3 situações possíveis. Como se eu tivesse 3 tipos de arroz. Isso. Show. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso encontrar uma forma de identificar esses 3 tipos de arroz diferentes. Então, quando eu tenho... Aí, quando que eu vou usar o if? Quando que eu vou usar o select case? If, eu tenho uma variável, eu tenho muitas variáveis, né? 2, 3, 4 variáveis, 4 situações, 5. Nesse caso aí, eu vou usar o if. Quando que eu vou usar o select case? Quando eu tenho uma variável, e essa uma variável pode assumir diversos valores. Um exemplo, quando a gente vai fazer o loop lá no SPED, você já começou a trabalhar com SPED? Bem pouco, mas bem superficial. Mas você já criou alguma automação usando o select case? Pronto. O que acontece ali? A gente cria um select case para um registro, né? Então, dependendo de qual registro eu estou trabalhando, eu vou ter um case para ele. Então, você tem uma variável que tem 200 possibilidades. Que é o nosso caso. A gente não tem 200 possibilidades. Quer dizer, a gente não tem 200 possibilidades. A gente tem mais de 15 mil, né, que são os NCMs. Mas dentro dessas 15 mil tantas possibilidades, a gente quer 3. Então, o mais indicado no nosso caso é a gente usar um select case para isso. Que eu poderia digitar menos código. Sacou a lógica, a ideia? Entendi. Show. Então, agora vamos construir isso. Então, onde está o stop aí, você vai digitar um select case para a gente. Pronto. Qual é a variável que a gente vai trabalhar aí? Vê se você está esperto. Seria o NCM. Perfeito, joga aí. Agora a gente já vai fechar esse select case para a gente não ter confusão. Onde é que eu vou fechar ele? Como que vai fechar? Aonde que eu vou fechar? Em que ponto do código eu vou fechar ele? Eu não entendi a pergunta. Você abriu o select case, né? Você tem que colocar agora no end select case. Você tem que fechar. Abriu a estrutura, fechou. Tipo um loop, né? Você não fez lá um for each, embaixo next. A gente tem que fechar esse select case também. Onde é que você vai fechar isso aí? Eu imagino que antes de passar para o próximo produto? Perfeito, cara. Isso aí. Tá ok?
Bom, depois, embaixo desse end with aí, tá? Embaixo do end. Isso. Que é exatamente antes de passar para o próximo produto. Sim. Aí jogue aí o seu end select. Perfeito. Descola aí esses dois. Perfeito. E aí agora você já sabe, você vai dar uma indentada, você vai colocando mais para dentro. O it, né? A estrutura que está dentro do it, vai jogar toda mais para dentro. Do it até o end with, dá um tab. Sim. Pronto, então está dentro do case, do select case. Uhum. Só que você criou o select case e o end select. O que é que a gente precisa agora? A gente precisa criar um case, que é, case seria, caso isso aconteça, então faça isso. Uhum. Então, qual seria esse case? Seria justamente esses 3 NCMs que você quer. Uhum. Então, embaixo ali de tem select, case e NCM, embaixo disso, cria um case pra gente. Dá um enter, Dá um enter, né? um tab, digita aí case, espaço. Agora você vai colocar, entre aspas duplas, as 3 posições de NCM que você gostaria. Sim. Dando vírgula mesmo, né? E isso faltou fechar as aspas duplas. Só. Tá. Cada um tem um diferente, né? Isso. Maravilha. E aí você vai dar um tab também, porque você tem um case lá que você recuou, tudo que tem lá dentro do case, recua para você saber que esse tratamento é quando tiver esses NCMs. Eu dou um tab no case. Embaixo dele, tudo que estiver dentro do case. Tá. Opa. Meu Deus. Embaixo do case. Isso. Agora você vai pegar esse switch aí, ó, recuar ele. Tudo que vai dentro dele, né? Tudo que estiver dentro dele. Então, do it até o end with. Tab aí. Pronto. Então, observe como fica mais fácil de você ler, ó. Tem um select case. Dentro desse select case, tem um case específico para 3 NCMs. E aí, se o NCM obedecer esses 3 NCMs, aí sim eu vou exportar isso para o meu Excel. Uhum. Sacou? Pronto. Então, só apaga essa linha que tá muito. O espaço está muito grande atrás disso. Apaga essa linha. Isso, perfeito. Agora, salva o código, é importante salvar. É. E agora, volta lá na sua planilha e vamos executar para ver o que vai acontecer. Paga os dados lá e tal. Tá. Vou passar para outra tela. Caraca. Deu certo, hein? Cara, foi totalmente na contramão do que eu tinha imaginado, viu? Eu imaginei, deixa eu te falar o que eu imaginei antes da gente prosseguir aqui. Eu imaginei que a gente ia criar uma select case e colocá-la aqui dentro do NCM. Entendeu? Não. De forma que ele lesse essa linha. Aí o que estava acontecendo? Ele estava chegando até o CFLP e o resto das informações aqui ele não estava trazendo. Sim. Caraca, então. É assim. Então, como que eu posso dizer? O resultado do case vai ser o que tiver aqui embaixo, né? Isso, exatamente. Isso é uma forma de fazer, tá, cara? Uhum. Tem diversas formas de fazer. Uhum. Poderia fazer usando o if, como eu te falei, né? Uhum. Então, você poderia fazer, sei lá, um dicionário. Poderia inventar a forma que você quisesse. O importante é que funcione no final. Não é muito. É o quê? Legal. Muito legal isso. Pois é. Eu lembrei agora de um documentário que estava vendo, o cara falando que ser um programador, que não é o nosso caso, a gente não é programador, né? Mas ser programador é o mais próximo que a gente consegue chegar de ser um super-herói, né? Exatamente, cara. Quando a gente consegue fazer essas coisas, dá uma emoção, né? Nossa, Deus, exatamente. Que legal. Parabéns para você. Essa é a primeira automação que você desenvolve? Assim, que tem utilidade prática, assim, né? Show! No dia a dia, sabe? Então você já está, teoricamente, habilitado para participar do nosso podcast, aí, transformando horas em minutos. Falta só misturar.
botar no campo de batalha aí, ver quanto que você ganhou de tempo e o impacto disso lá na empresa, e depois você volta para contar para ele. Claro, conto, pô, com certeza, com certeza. Teria só mais um detalhezinho aqui, né? Vamos lá, cara. A outra condição seria que, se a gente estivesse recebendo uma alíquota de 12%, ele multiplicaria o valor do produto, eu trouxe aqui o valor do produto, pelo um percentual efetivo. Se a gente estivesse recebendo a 4%, seria outro. Seria pelo select case também? Uma função, né, que você está fazendo, na verdade. Aí seria uma função, então. Você pode criar uma função, e essa função vai fazer o cálculo e guardar o resultado numa variável que vai ser exportada para o seu Excel. Você fala da função porque ela retorna um valor, seria isso? Isso, exatamente. O que é que você quer? Uma calculadorazinha, né? Ele recebe os parâmetros, com base dos parâmetros que ele recebe, ele faz uma ação e devolve um resultado. É isso que a função faz. Então, usando uma função, você vai conseguir deixar o seu código mais limpo, mais elegante, né, mais funcional e mais reutilizável. Entendi. Você precisa usar esse mesmo cálculo em uma outra situação específica. Já tem a função pronta, é só chamar ela e passar os parâmetros. Bora fazer? Vamos embora. Então, vamos lá. Primeira coisa, abre lá seu código, janela de verificação imediata, vamos fazer o DMI dessa função. Tá. Tá? Qual o objetivo dela? O objetivo final é calcular o valor a pagar do imposto. Então, coloca aí, D, calcular o valor do imposto a pagar. Aí você vai usar um Ctrl Enter, senão vai dar esse erro aí. Acabou que ele passou aqui para baixo. É porque ele funciona um pouquinho diferente, né? Porque é tipo uma espécie de TXT, não, é bloco de notas oráculo, né? Ah, tá. Então você pergunta as coisas e ele te responde. Ah, tá. Ctrl Enter, agora foi. Vamos lá. O M de mapear os passos. E aí, nesse passo aí, a gente vai identificar o que é que eu preciso fazer, é o plano. O que é que eu tenho que fazer para ele me dar essa informação aí, o cálculo do valor do imposto a pagar. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Primeira coisa é identificar qual que é a alíquota que está destacada na nota. Então, coloca aí, coletar a alíquota destacada na nota. Beleza. Próximo passo. Depois você tem a alíquota, o que é que você faz? Eu vou multiplicar o valor do produto pela alíquota efetiva. Ok, então coloca aí. Passo 2. Próximo passo. É isso aí, acabou, né? Seria isso. Pronto. Você falou que tinha as particularidades. Eu falei? Não, a particularidade seria essa mesmo. Se for 4, se for 7, se for 12. Sim. Realmente. A gente receberia 4 e 12, né? Não teria outra condição. Tá. Então, se for 4, uma, se for 12, outra. Perfeito. Então, assim, isso tem que estar no seu plano. Como é que você vai reagir quando isso acontecer? Então, vamos lá, acho que isso aí entraria no mapear também, né? Seria no passo 2 ali, ó. Entre 1 e o 2, você tem que ter esse passo. Você coletou a alíquota, depois você tem a alíquota na mão, você faz o quê? Eu identifico se é 12 ou se é 4. Exatamente, velho. Ó, joga aí. Um novo 2. Vou dar isso aqui para 3 agora. Isso. Então, eu vou fazer o seguinte. Identificar se a alíquota é 4 ou 12. Se você identificar se é 4 ou 12 e não fizer nada com essa informação, resolve o seu problema? Não. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais. Então, além de identificar se é 4 ou 12, o que é que você quer, na verdade? Eu quero que ele multiplique, se for 12, eu quero que ele multiplique pelo percentual X, se for 4, 2x, por exemplo.
Show de bola. Então, você vai criar um passo 2.1 aí. Ah, 2.1. Dá um tab. O tab vai te acompanhar aqui pro resto da sua vida. Isso. Vou colocar abreviado aqui o valor do produto. Da forma que você quiser. Com a forma que você conseguir entender, tá valendo. Ah, tá. Uhum. Seria assim. E no caso, o 2.2, então, né? Isso, perfeito. Pronto. Então, assim, você já sabe como fazer aí? Não. Tranquilo. Mas você sabe o que precisa fazer, não sabe? A gente precisa criar a função, né? Não, eu tô falando assim, o que precisa fazer para a função funcionar, você já sabe, não sabe? É esse passo a passo aí. É o que você faz, Tá. cara. Uhum. Se eu te der um pedaço de papel e caneta, você resolve esse problema, não resolve? Sim, no manual, sim. Perfeito. Então, você já sabe o que precisa ser feito. E você já destrinchou tudo aí. Se você pegar isso aí e entregar na mão de qualquer programador, ele faz para você. Entendi. Então, assim, a parte mais difícil do problema é essa. Uma vez que você já definiu isso aí, agora, mas eu não sei como é que faz, por exemplo, para coletar ali. Bom, vamos fazer o teste. Você sabe coletar a alíquota destacada na INF? Olha, eu sei seguindo o que a gente fez aqui, ó, a questão da alíquota. Ele vai lá no imposto, identifica o percentual. Então, você sabe fazer, cara. Uhum. Perfeito? Então, isso aí não é um problema mais para você já sabe. Aí depois, identificar se a alíquota é 12 ou 4. Você já sabe como fazer isso? Ó, se for usando o if, dá para seguir um raciocínio. Perfeito. Então, você já tem uma noção de como fazer também. Uhum. Se for, observe como já está pronto, né? Se a alíquota for 12, você pode até colocar, se a alíquota for igual a 12, vai ficar mais claro ainda. Isso aí, cara, é o correspondente em português da função se. Ah, sim. Vê se não Essa é. frase, né? É Ó, verdade. se a alíquota for 12, multiplicar, só está faltando você colocar ali. Vamos fazer como se fosse na programação, só que em português? Ajusta aí. Escreve aí. Se a alíquota for. Embaixo? Ah, aqui na minha Aí linha, mesmo, né? se a alíquota for igual a 12. Aqui igual a 12. Escreve mesmo, vai. Escreve português, vai. Ah, tá. Igual a 12. Isso, por cento. Aí você vai botar então, Então, espaço. Não é exatamente isso que a gente faz na função se? realmente. Realmente, cara. É isso É mesmo. isso aí, garoto. Então, assim, Realmente. no final das contas, o que é uma programação? É você pegar uma estrutura lógica que já existe dentro da sua cabeça, que você já sabe como fazer, e transcrever isso para a linguagem que o computador entende. E assim, claro, você está começando agora, primeira automação e tal, você vai precisar praticar um pouco mais para que isso internalize. Uhum. Mas você começa a perceber agora que existe um paralelo entre o que você pensa e o que você coloca no computador. Uhum. Você Uhum. acabou de pegar algo que você já faz no seu dia a dia, na mão, se for necessário, e você fez todo o script para transformar isso numa automação. Você percebeu? A diferença é só o idioma, né? O idioma que o Excel Exatamente. tem. Exatamente. A diferença é só o idioma. Então, agora vamos traduzir essa carta. Vamos embora. Vamos lá, cria a função aí para a gente ver. Aí a gente tem um problema, que aí eu já esbarro na parte técnica que eu não sei por onde começar. É por isso que você está aqui. Vamos lá, vou te ajudar. Isso aí é uma dúvida que eu tenho também. Eu criaria uma função separada? Pode ser, você pode criar. Pode ser? Pode sim. Aproveitar esse outro módulo aqui. Não, entra aí, legal. Aí você vai criar um public function. Qual é o nome que você quer dar para sua função? Vamos colocar alíquota, pode ser? Pode ser, o que você quiser, cara.
Legal. Pronto. Você acabou de criar uma função. Ela já está funcionando, inclusive. Só que não faz nada. É uma função inútil. Eu vou começar agora a dar utilidade para essa função. Primeira coisa, quando eu estou lidando com função, eu preciso passar alguns parâmetros. Função normalmente recebe parâmetros, ou seja, recebe informações. Lembra que a gente teve, lá na semana da automação fiscal, eu falei, ó, entrada, processamento e saída. É assim que o computador funciona. A função é como se fosse um mini computadorzinho. Eu tenho entrada, que são os inputs, né, as informações que eu vou passar para ele. Tem um processamento, que é o que a função executa, e tem a saída, que é o resultado que ela me traz. Então, qual é o insumo, qual é a entrada que eu dou numa função? São os parâmetros. Quais são os parâmetros que você vai precisar passar para ela? Ou quais são as informações que a sua função vai precisar para funcionar corretamente? Não, o parâmetro seria a condição, né? A alíquota, né? Perfeito. Então, ó, joga ali. Dentro da alíquota, você tem os parênteses. Então, você vai criar... Se ligou? Aqui, né? Isso, joga aí. Eu vou jogar aqui o que, na verdade? O 12 e o 4? A variável que ela vai receber. O 2 e o 4 é o processamento, né? Se for 12, eu vou fazer uma coisa, se for 4, eu vou fazer outra coisa. Mas eu vou comparar esse se for 12 se for 4 com uma informação, com uma variável, que é essa que você vai colocar aí. Então, digita aí, bival, espaço. Aí você pode botar alíquota, alique, alguma coisa que vai ficar igual ao nome da função, que fica complicado. Tá. Mas você pode mudar o nome da função. Eu acho que essa função não vai te ajudar, o nome dela não vai te ajudar muito. Posso te dar uma sugestão? Pode, claro. Que cálculo é esse que você está fazendo? Antecipação. Pronto, então, ó, calcular a antecipação. Perfeito. Legal. Aí agora você tem aí, ó, você pode chamar bival alíquota. As alíquota normalmente é um número com casa decimal, né? Sim. Você já conhece o tipo de dado que guarda casa decimal? Número com casa decimal? Double? Perfeito, isso aí. Tá. Tá estudando, muito bem. Eu tô tentando, cara. Tá indo muito bem, cara, parabéns. Pronto, legal. Então você já tem a alíquota. Agora, você já fez a primeira etapa. Coletar a alíquota destacada na NF. Então, você vai dar assim, ó, bival alíquotas double, você já criou o ponto de entrada dessa informação. Tá? Então, quando eu chamar a função, eu chamar o nome da função, você já sabe usar a função, né? Que você está usando para validar valores e tal. Você vai chamar a função, passar o parâmetro, ela vai retornar o resultado. Agora o miolo, que é o processamento. O que é que ela vai processar? Aí você já deu a dica para a gente. Ó. Identificar se a alíquota é 4 ou 12. Então, o que é que você pode fazer aí? Você pode usar um if, você pode usar um select case. Para a gente manter o padrão, vamos usar outro select case. Bom. Dá um tab. Isso. E aí você vai colocar qual variável? Seria a alíquota. Perfeito. Fecha o case. End select. End select. Falei errado. Beleza. Isso. E aí agora você vai criar um case aí dentro. Dá um tab. Case. Pronto. Aí você vai colocar as alíquotas. Case 4. Aí você vai ter um comportamento. Case 12, outro comportamento. Dessa forma mesmo? Não, sem aspas, porque quando você usa aspas, você está falando de string, né, de texto. Nesse caso, você definiu como double, é um número. Então, você vai colocar isso. Você vai botar case, aí você vai botar o case is igual 4. E vírgula 12. Is igual 4. Is igual 4. Isso. Pronto. Aí você vai criar outro igualzinho desse, só colocando a alíquota igual a 12. Case is 12? Isso. Embaixo, né? Mesmo, né? Isso.
Legal. Agora separa os dois. Show de bola. Aí, embaixo desse case 4, você vai dar um espaço. Você vai dar um tab, no caso, né? Ah, não, tá. Uhum. Pronto. Aí dentro você vai usar, agora, aplicar a sua fórmula. Então, ó, multiplicar o valor do produto. Opa, o valor do produto é uma variável, não é? Sim, Cadê o valor do produto aí na sua função? ele tá no dados. Tá onde? Tá em Não, dados. beleza, entende o seguinte, sua função, ela é completa, ela vai receber os dados, vai processar e vai devolver o resultado. Então, assim, para ela devolver o resultado, o cálculo da antecipação, ela precisa de quê? Eu preciso do valor do produto. Show? Cadê o valor do produto aí? Tá aí? O valor do produto, ele não tá aqui. Pronto, então o que, é que você tem que fazer? Você tem que criar um local onde eu consiga te informar o valor do produto. Entendi. No caso, ele extrairia do outro módulo. Não, exatamente, criar um parâmetro. Esqueça o outro módulo por enquanto, foque Tá, só nessa função. tá. O que é que eu preciso? Entrada, processamento e saída. Então, assim, eu preciso de uma entrada para o valor do produto. Onde é que é essa entrada? Onde é que eu lanço as entradas da função? Não sei de responder. Tranquilo. Você lançou lá, ó, na alíquota, dentro dos parênteses. Aí Uhum. você vai botar uma vírgula lá embaixo. Não, deixa aí. Uhum. Você criou uma entrada. Agora a gente vai criar uma segunda entrada. Uhum. E depois do double, você vai colocar uma vírgula. Que seria uma outra variável. É uma outra variável, perfeito. Entendi. Vá. Passe aí para Ok. você entender mesmo. Valor produto. Isso. Ele também tem casos decimais, né? Eu posso usar ele como double? Deve. Ah, tá. Perfeito. Colocaria só ali um bival no comecinho, antes do valor produto. Ah, tá. Não é obrigatório não, tá? Ele já entende, mas eu gosto para deixar claro. Uhum, uhum. Depois, quando você já estiver acostumado a fazer, eu libero, eu tiro as rodinhas. No caso, o bival, ele seria o que exatamente? Estou passando para você uma referência, um parâmetro por valor. O que é isso? Bom, o valor do produto é R$ 100, ele vai te passar R$ 100, você vai aplicar e acabou. Uhum. Tem uma outra referência que era by ref, que era não, é. Né? O que é que ela faz? Essa é mais complexa de entender. É tipo assim, você já está trabalhando com dicionário, não, né? Não, ainda não. Tá. Quando você trabalhar com dicionário, vai ficar mais fácil de você entender. Mas é tipo assim, quando eu passo um parâmetro para minha função, eu posso passar um valor, que é o que a gente está fazendo aí. Ele pega o valor, processa, depois que ele termina o processamento, esse valor meio que ele tritura, ele some com esse valor. Uhum. Quando é uma referência, eu tenho uma função base, que é a que a gente está usando, aí eu chamo a função e passo uma variável por referência. É como se, ao invés dele pegar o... Aí, tá, vamos lá. Você tem Uhum. uma caixa de papelão. Uhum. Dentro dessa caixa de papelão tem um objeto. Tá? Você passa por valor, você pega o objeto da caixa e entrega para a função. E ela some com esse objeto, ela leva embora. Quando você passa por referência, você entrega a caixa toda com o objeto dentro. Ela mexe na caixa, coloca novos objetos, tira, faz o que tem que fazer e devolve a caixa para você. Uhum. É mais ou menos, acho que é a explicação mais clara que eu Não, mas consigo. dá para entender. No caso, a gente estaria usando ele porque a gente tem só aqui o 4 e o 2. Seria mais ou menos isso. Ele vai me passar os valores, vou pegar esses valores, vou fazer um cálculo e vou devolver um resultado. Uhum. Eu não quero que ele altere a variável com o valor e a alíquota. Ah, sim. Eu quero o resultado. É mais linear, né? Isso. Se fosse, por exemplo, um dicionário, esse ainda não viu, mas quando você vir vai começar a fazer sentido. Eu estou passando o dicionário, estou falando, adiciona para mim informações desse dicionário. Então, dou o dicionário como referência, ele pega na minha função, adiciona informações, depois devolve. Ó, toma, seu dicionário agora está com informações. Uhum. Ele devolve a mesma variável que eu entreguei, só que modificada, com informações dentro dela. Uhum. No valor, não. Ele pega o valor, faz o cálculo e me devolve outra coisa. Me devolve um resultado. Me devolve um cálculo. Ah, entendi. Uhum. É mais ou menos isso. Quando você começar a praticar com os dicionários, vai ficar mais claro. Uhum. Ah, não, beleza. Sem problema. Mas vamos lá. Case is igual a 4. Se for igual a 4, então qual é a situação aí? Ele vai pegar o valor do produto e multiplicar por 1,84. Então, vai lá, faça acontecer.
Dentro do case is4, o A4. É na linha de baixo aqui, né? Exatamente, é aí mesmo. Aqui mesmo? Dá um tab. Bom, dá um enter. Volta quando você tab. Sobe aí. Pronto. Começa aí. Aí a fórmula, né? Aí eu usaria aqui a variável, né? Valor do produto. Isso. Fazer assim? Isso. Imagino que seria assim. É isso aí, ó. Muito bom. Entendi. Pronto. Agora, isso ele tem que guardar em algum lugar. Sim. Lembra que a função ela vai me retornar um valor? Uhum. Então, você deu as entradas, a alíquota, o valor do produto, você processou as informações que você acabou de fazer, e você precisa agora retornar a saída. Como é que você faz isso? Você pega o nome da função, copia ali, vai lá no nome da função, clica 2 vezes nela, 2 ou 3 vezes. Isso, copia. Aí nessa linha vermelha, no comecinho dela, você vai colar ela ali no comecinho e vai dizer que ela é igual a essa função ali, que você acabou de fazer, dessa forma. É isso aí. Perfeito. Ó, você faz a mesma coisa para o caso do 12%. Muda o coeficiente, né? Valor. Ah, tá. Pronto, é isso aí. Agora, você vai lá na sua função base, na rotina, né, dados, você vai chamar essa função. Onde é que você quer que esse valor apareça? Você quer ali no offset, copia essa linha aí. Essa aqui. Isso, essa aí, até o igual. Só até o igual. É igual. Cola ali embaixo. Coloca em 9. Isso. E depois do igual, você vai chamar a sua função. Qual é o nome dela? Deixa eu copiar. Copia. Não tem erro. Abre parêntese. Ah, tem. Ó, já está te pedindo as informações. Ó. Cadê a alíquota? Onde é que está a alíquota? Caraca! Agora eu entendi. Ele vai me perguntar o resultado da variável. Tipo isso. Me dá a alíquota. Aí você dá a alíquota para ele. Agora me dá o valor do produto. Você dá o valor do produto. E aí ele retorna para você o resultado do cálculo. Ah, sim, faz sentido. Como que eu preencho agora? Vamos lá. Você, é porque assim, você ainda está numa fase lá do curso que você ainda não aprendeu a trabalhar com os dicionários. Você vai ver o conceito de variáveis, você já viu variáveis, mas você vai ver de forma mais aprofundada quando você estiver trabalhando com os dicionários. Então, ao invés de você guardar direto no arquivo, como você está fazendo aí no Excel, né? Você vai guardar isso numa variável, e da variável você vai criar um dicionário, o dicionário você vai exportar para o Excel. É um processo bem mais eficiente, a gente vai explicar isso lá. Mas agora, o que é que você vai fazer? Lembra que a gente fez com o NCM? Com o NCM. Guardaram para o NCM, pegou a informação dele, guardou lá, e aí depois a gente usou lá alguns nossos select case, NCM. Ah, realmente, a gente identificou aqui o que ele era, né? Isso. Aí você vai fazer a mesmíssima coisa, cara. Você vai pegar, vai criar duas variáveis, uma para a alíquota, uma para o valor do produto, e aí você vai pegar direto do XML e guardar nessas variáveis. Ah, sim. As duas como Dolby, então. Isso, exatamente. Ah, tá. Olha lá. De alíquota. Isso. Excelente. Agora é só usar. Desça. Desça, vai descer. Ah, tá. Isso. Aí, o que você vai fazer? Dá um enter nessa linha vermelha aí, que um espaço entre a linha 8 e a 9. De novo. De novo. Encaixa aí no meio agora. Aí. Aí você vai colocar agora. A alíquota é igual a. Dá um enter.
Coloca valor produto igual a. Pronto. Agora você vai pegar a mesma informação que está ali, ó, na linha valor do produto na 7, depois do igual, tá? Pega o que está depois do igual. Isso, copia. Cola aí. E na linha 8, copia, cola aí na linha. Uhum. Bom, agora você vai lá na linha que está em vermelho e vai colocar alíquota, vírgula, valor do produto. Fecha parênteses. Agora testa. Deixa eu jogar. É isso aí. Isso mesmo, cara. Deu certo? Isso mesmo. Show de bola. Exatamente isso. Massa. Cara, então, era isso, cara. É mais simples do que eu imaginava. Pois é. Normalmente é assim mesmo. Não, eu fui por outro raciocínio, mas é perfeito. É isso mesmo. Muitas vezes acontece comigo ainda, né? Quando eu pego algum projeto para fazer, cara, como é que eu vou fazer isso, meu Deus? Aí eu começo a pensar e falo, vou fazer o DMI. Aí eu começo a fazer o DMI e falo, é só isso, eu pensei que ia ser mais difícil. Extremamente importante mesmo. Eu fazendo aqui agora, eu Você botei. percebe o valor que tem. É, nossa Deus. Maravilha, cara. Perfeito. Não, mas... Você tem mais alguma dúvida? Não, seria isso mesmo. Seria isso mesmo. Feliz Agora, da vida por você, cara. Parabéns pelo resultado. Esse é o primeiro resultado, né? Para é, você, a primeira camada. Provavelmente amanhã você vai levar isso lá para a empresa, vai mostrar para a galera, o pessoal vai ficar feliz da isso vida. aqui, já vou para todo mundo isso aqui já. Show. E aí, se prepara, que sua vida vai começar a mudar aqui para frente. As pessoas vão começar a procurar você para ajudar a resolver problemas X, Y, Z. Os desafios vão começar a chegar. E aí é onde você vai começar a crescer, cara. Você vai começar a se destacar profissionalmente. Eu acredito, eu acredito. Tomara que eu consiga resolver isso tudo, né? Aconteceu com todo mundo que seguiu esse caminho aí. Então, com você não vai ser diferente. Não, tomara, tomara. Valeu. Então, gratidão, boa noite para você, bom descanso. Falou. Até mais, Marcos. Com Deus. Muito obrigado. Hein? Nada. Falou.